Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vi, esse é o Oski e hoje nós vamos falar de Bruxa Rebelde. Tararararara, entrada, entrada. Bruxa Rebelde é o segundo livro da coleção Caçador Sem Coração. Eu tenho aqui o primeiro em físico, mas infelizmente não tenho ainda o segundo. Li pelo Kindle, então ele vai estar aqui representado. E se vocês quiserem resenha do primeiro livro, já tá postado no canal. Também tem vlog lendo os dois livros, por isso vão ver e vão curtir tudo. Eu tô à espera, na verdade, pra comprar o segundo livro nessa mesma coleção, que é... Essa aqui é uma edição alemã, e eu amo o primeiro livro, então eu pensei, vou esperar até novembro, quando eles lançarem o segundo livro, pra ter a coleção igual e tudo junto. Por isso, tá aqui representada mesmo. Bom, esse é o segundo livro da duologia e da forma que terminou o primeiro livro eu tava super, super, super ansiosa pra continuar. Então eu devorei o segundo livro também, tipo, em 3 dias. Eu acho que eu devorei os 2 livros, eu devo ter devorado em uma semana. E é muito rápido, porque eu não leio assim tão rápido, então eu fiquei... Eu tava mesmo envolvida com a história. Eu sinto que terminou muito bem fechadinha, é uma duologia muito fechada, sem pontas soltas. Lembrando que é romantasia, enemies to lovers, tem hot, é pra mais de 18 anos, se eu não me engano. Eu agora na primeira parte vou falar da história sem spoilers e depois falo da minha parte com spoilers. Nesse livro nós temos a Rune, que fugiu com a Cressida no final do primeiro, e agora ela tá casada. Basicamente ela só tá casada com esse cara porque a Cressida precisa de um exército pra pegar a terra delas de volta. Enquanto, por outro lado, o Gideon continua caçando a Rune. Só que ele tá caçando a Rune, mas as pessoas estão a desconfiar dele que ele esteja do lado dela por causa de todo o romance que aconteceu no primeiro livro. Se você leu o primeiro livro, você vai gostar muito deste livro, mas eu acho que devo avisar já agora que este livro não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro livro é incrível. Este também é, mas o primeiro é melhor. Mas eu amei na mesma, eu amei como a história foi finalizada e eu adorei o desenvolver das personagens. Acho que não gostei tanto da Rune neste livro, gostei mais dela no primeiro livro, mas o Gideon, para mim, ele melhora muito nesse livro. E eu sinto que nós conseguimos perceber mais o Gideon. Nós temos mais. Apesar de no outro livro nós temos muitos capítulos dele, eu sinto que aqui ele tem um desenvolvimento muito grande pro final. Eu no final acho que dei 4 estrelas para esse segundo livro, dei 5 para o primeiro. Eu gostei muito. Eu gostei muito dos 2 livros, eu acho que é uma boa duologia, tem começo, meio, fim, não tem aquelas partes chatas que tem no meio, que às vezes quando é duologia, sinto que eles correm muito com a história. E eu não senti, quer dizer, eu senti um pouquinho de nada que no final eles começaram a correr. Eu senti um pouquinho no final que a Kristen começou a querer adiantar muitas coisas. Não me fez tanta confusão, eu acho que era suposto ter sido assim. Eu tirei uma estrela desse livro porque eu não gostei tanto da Rune. Ela é uma personagem muito foda no primeiro livro. Ela vai lá, ela resgata as bruxas, ela luta contra o Gideon, ela luta contra o sistema. E neste livro, ela tava se questionando demasiado quem é ela e ela é a Mariposa Escarlate, ela é a Rune Winters, ela tava muito confusa. Então eu senti que ela não teve um desenvolvimento tão bom. Ela lutou tanto para que as bruxas fossem livres no primeiro livro, que aqui nesse segundo eu senti que isso ficou um pouco perdido. Sei que é porque ela não acha que nem a Cressida, nem o pessoal da Guarda Sanguínea, nem nada disso, ela não está em nenhum dos dois lados extremos, ela está no meio. Só que, mesmo assim, eu sinto que no primeiro livro nós tínhamos uma Rune que queria muito, 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 muito que as bruxas fossem livres e depois neste eu senti que ela só queria fugir. Agora eu vou começar a falar do livro com spoilers, por isso se você ainda não leu, vai ler, depois volta aqui e comenta o que você achou. Mas se você quiser ver o spoiler, fica por sua conta e risco. Eu não me responsabilizo por você estar apanhando spoiler. Eu estou a avisar que vai ter spoilers a partir de agora. Combinado? Combinado. Por onde começar a falar?
por onde começar a falar livremente sobre este livro. Não sei, tem tantas coisas pra falar. Primeiro que eu surtei porque o livro já começa com o capítulo do Gideon. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Passaram-se 2 meses desde o final do primeiro livro até este. Não sei, eu sinto que tipo, o Gideon tava a ir atrás dela e tudo bem, ele queria matá-la. Porque nós continuamos com o Enemies to Lovers, de qualquer das maneiras. E eu sinto que apesar de tudo que aconteceu no primeiro livro e deles terem um desenvolvimento no romântico, nesse segundo livro a gente volta pra uma estaca 0. Talvez não uma estaca 0, mas voltamos pra eles dois se odeiam porque ele quer capturar ela não, ela quer coisas ao contrário dele. Então, logo no início do livro, quando a Rune tá pra se casar com outro cara, me deu uma agonia, porque eu tava tipo, Gideon, peça essa mulher em casamento agora. Vocês só precisam se comunicar e perceber que vocês querem as mesmas coisas. Você não precisa estar sofrendo porque vocês têm má comunicação. Porque eu acho que esse livro aqui os dois não sabem se comunicar bem. Porque o livro todo, apesar de no começo eles estarem chateados quando eles começam a ficar juntos, eles estão sempre tem alguma pedra no sapato que impede o casal de ficar juntos. E há muita insegurança entre os dois. Os dois são inseguros, ok? Os dois são inseguros, a falta de comunicação. Eles podiam simplesmente sentar e fazer assim: ok, bora colocar os pingos nos is? Eu estou apaixonado por você, Rune Winters, mas eu me sinto muito inseguro porque você quer que as bruxas sejam livres e eu não gosto da Cressida porque ela me fez sofrer muito. E a Rune dizia: Gideon, eu gosto muito de você, mas eu também tenho medo que o seu povo... Que o seu povo não. Eu também tenho medo que os humanos não deixem as bruxas serem livres. Então eu nunca vou ser livre, mas eu também não tô do lado da Cressida. Eu não tô do lado de nenhum dos dois. Era só isso que eu precisava deles dois. Era só isso. Uma coisa também me incomodou muito no livro foi toda a narrativa da Rune. Porque no primeiro livro ela era super badass e ela tava tipo, sou a Mariposa Escarlate e não quero saber, vou salvar todas as bruxas, vocês podem sequestrar elas o quanto vocês quiserem, eu vou salvá-las de volta, eu vou fazer que elas tenham uma vida. E aqui nesse segundo livro, tudo bem que a Cressida, entre muitas aspas, dá medo, porque eu não senti que a Cressida dá assim tanto medo, mas a gente vai chegar lá. E eu senti que a Rune só tava acanhada e ela passou o livro inteiro questionando se ela era Rune Winters ou se ela era Mariposa Escarlate. Mas, tipo, ela é os dois. E eu percebo que às vezes a gente demora um pouco pra entender quem nós somos. E, na verdade, isso é um processo. Nós estamos sempre a duvidar de nós mesmos. Eu sinto que ela podia ter essa realização de que ela é as duas pessoas muito mais rápido. Acho que ela entra num conflito desnecessário com ela mesma. E já falando um pouco do final, a Rune não quer ficar pra lutar, ela quer fugir, na verdade, pra ter uma vida melhor. E eu achei isso tão... Não sei... É tão diferente da Rune Winters que a gente conhece no primeiro livro. A Rune Winters do primeiro livro nunca ia fugir. Tipo, deixar a merda rolando e ia fugir só pra ter uma vida melhor. Não, ela ficaria lá e ela lutaria pelo lado certo. Nessa parte em específico, o Gideon tá sempre a dizer: há 3 lados. Há o lado dos humanos que não querem as bruxas, há o lado das bruxas que não querem os humanos, e há o nosso lado que quer uma coisa pacífica e um meio termo entre os dois. E a Rune fica a condenar ele por isso. Não condenar, mas pronto. Ela tá sempre... Ela fica batendo na mesma tecla de que não há esse terceiro mundo. E que ele tá idealizando de um lado muito positivo, sendo que há pessoas ali que estão a provar que dá pra ter esse meio termo. O Gideon é prova viva de que ele sofreu muito na mão da Cressida. Mas ele ama tanto a Rune que ele conseguiu enxergar que as bruxas não são assim tão malvadas. Mas ele é humano. E ele sofreu da mão da Cressida. E é por isso que eu gosto muito mais do desenvolvimento do Gideon. Porque no primeiro livro, ele odiava as bruxas. Ele odiava todas as bruxas por causa do que a Cressida fez. E ele, neste livro, ele cresce e consegue ver que nem todas as bruxas são más, nem todas as bruxas são iguais, porque ninguém é igual no mundo inteiro. Enfim, acho que eu me estressei um pouco. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro foi a maior exploração do sistema de magia e da onde vieram as bruxas e quando as bruxas começaram a reinar e como é que as Roseblood, que é a família da Cressida,
chegou ao poder. Eu gostei muito dessa parte, apesar de ter sido, assim, bem mais pro final. Kristen consegue explorar muito bem o sistema de magia e do mundo que ela criou. E que era uma coisa que eu senti um pouco falta no primeiro livro, porque... Mas eu entendo porque no primeiro livro as bruxas não podiam fazer magias e tudo mais. Então eu entendo ter sido muito, muito melhor desenvolvido neste livro, eu achei muito bom. Eu queria muito falar sobre as personagens secundárias, porque eu sinto que a gente não tem desenvolvimento suficiente das personagens secundárias. E eu, sinceramente, de coração, entendo, focado completamente na evolução do casal principal. Mas eu queria muito saber um pouco mais sobre a Harrow e a Juniper. Porque eu fiquei assim, meu Deus, que fofos. Ah, eu adivinhei esse plot, tá? Eu adivinhei que a bruxa que a Harrow tinha sido vendida pra família da bruxa que a Harrow tinha sido vendida e que ela se apaixonou, tinha sido a Juniper. E quando a Harrow foi presa e a Juniper tava tipo, por favor, salva a Harrow. Eu tava tipo, cuties. Mas entram dois personagens no final do livro que são o Bart e o Antônio. Bart e o Antônio. Eu queria muito que tivesse tido um desenvolvimento maior do Antônio, porque ele era um alcoolita que era devoto da rainha bruxa antes das Roseblood. E eu queria muito, não sei, perceber mais sobre esta parte da história. Eu acho que teria sido super interessante ter um desenvolvimento dele. Também queria falar sobre outros personagens, que é, na verdade, uma personagem específica, que é a Abby, ok? Quando, logo no início do livro, a Rune foge com o Gideon e eles vão voltar pra salvar a bruxa que tem clara evidência que tá presa e pelo Noah Creed. Sim, o irmão da Layla, o Noah, vira rei, porque o pai dele morreu no primeiro livro. Enfim, e eles entram lá no barco, não sei o quê, e aí a Abby tá lá. Gente, o tanto que essa garota me irritou não está escrito no papel. Mas coitada, por que que ela me irritou? Porque ela é ex-namorada do Gideon e a Rune tava toda enciumada e não sei o que, não sei o que lá. Foi só por isso. Coitada, ela nem era uma pessoa nem nada. Eu é que tava do lado da Rune e tava tipo, Gideon, para de dar atenção pra ela. Ela, claramente, ela não é a espiã, ok? Ela não é a espiã. Quem é a espiã? Quem é o espião? É o William, que tá dando em cima da Rue. E você não tá percebendo isso. E só dele demora um tempão pra perceber que era o William e que o William tava dando em cima da Rue de propósito. Ah, faça-me o favor, sinceramente. A Cressida, ela é vilã do livro. E a Rune tem muito medo dela. E o Gideon tem um ódio mortal por ela. Mas, sinceramente, eu não consegui achar ela assim tão má. Eu não olho pra ela e penso, nossa, vilã, uau. Não, pra mim ela é só uma chata. Toda vez que ela aparecia, eu tava tipo, tá chata, vai lá, tá bom. Vai lá, chata. Era isso que eu sentia. Ela ativa uma maldição no Gideon em que nenhuma pessoa não. Que o amor da vida do Gideon nunca poderia encostar nele. E eu fiquei tão chateada com essa parte, tão chateada, porque eu fiquei assim, mulher, você tá falando sério? E aí a Rue não podia encostar no Gideon. E como é que o Gideon descobriu que a Rue não podia... Que isso tava valendo só pra Rue? Ele foi lá e beijou a Abby. Gideon. É sério, homem? Eu também queria constar que eu também adivinhei o plot da Rune ser irmã da Cressida e das outras Roseblood. E eu adivinhei que a Seraphine era a deusa da sabedoria. Isso significa que o livro é ruim? Não. Eu acho que só fui eu que tava... Não sei. Eu só adivinhei os plots e tá tudo bem também. Eu acho que a história desse livro, ela tem muito altos e baixos. Porque eu sinto que ela tem muitas fases e ela vai pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Eles começam na capital, aí eles vão lá pra cidade deles, aí a Run volta pra capital, aí depois ela é capturada pela Cressida e ela é torturada pela Cressida de novo. Ela quebra a maldição do Gideon, mas ela é torturada na mesma. Aí eles voltam lá pra cidadezinha deles, aí a Cressida toma o poder e tudo mais. Aí depois eles vão
pra lá pro canto da casa do Bart e no meio da floresta. Pronto. E eu queria falar um pouquinho sobre o final. Eu fiquei muito surpresa que a Rune morreu. Tudo bem que ela depois revive, a Seraphine revive ela, eles matam. Eu acho que demora muito até chegar nesse ponto. Eu acho que a história vai desenrolando bem e tudo mais, mas eu sinto que esse, como era o ponto principal, demora muito pra todo mundo chegar até lá. E a guerra, porque não há uma guerra aqui. Há uma invasão da Cressida com o exército do outro lá. Mas não há uma guerra, sabe? Não é uma guerra. E ela se sacrifica, ela morre. E aí, eu vou ser sincera, eu nem chorei com esse momento, porque eu só tava tipo, tá, mas ela vai viver, né, gente? Por favor. Porque eu não quero reviver o que eu vivi com Divergente. Faltando 5 minutos pro livro acabar, ela tá morta e ela fica morta e o For fica com a Christina. Eu não queria rever isso. Então eu tava tipo, tá bom, gente, ela vai viver, né? Ela vai viver, galera. É mentira, ela não morreu. E de fato ela não morre porque a Seraphine e o Antonio matam a Cressida. E assim, eles conseguem reviver a Rune. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Não podemos terminar o vídeo ainda. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante que é... Gente, a Rune também tem lá clara evidência. E ela vê o Gideon com 3 crianças. E só no final do livro é que ela percebe que aquelas 3 crianças não eram só parecidas com o Gideon, mas também eram parecidas com ela. Que surto foi aquilo? Eu fiquei, meu Deus, eles vão ter 3 filhos. E basicamente o livro acaba com um Felizes para Sempre, dos dois juntos se casando e deles formando uma república em que tem 6 bruxas que governam junto com mais 7 humanos e eles conseguem viver em paz. Felizes para sempre. E aí o último coisa é a Rune e o Gideon tentando fugirem da festa da Rune e irem nadar peladinhos juntinhos. Lindos! Eu amei o final. Esse final aqueceu meu coração de uma maneira inexplicável. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda não foram ver o meu vlog lendo os 2 livros, vão lá ver. Vão ver a resenha do primeiro livro. Comenta o que vocês acharam da duologia. Comenta o que vocês acharam do final. E comentem Rune e Gideon pra sempre. Não esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal. E é isso, beijinhos!